Nessa aula de conceitos de economia e também dos 10 principais fatores que influenciam a economia, nessa aula nós vamos entender o conceito de economia, também os fatores que influenciam na economia, né, os 10 passos mais básicos. Isso é importante para que a gente possa compreender as dinâmicas que a economia tem para poder entender tudo que interfere nela. Então, a economia é um estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. E a gente tem que lembrar que escassez é a natureza limitada dos recursos da sociedade. Embora do estudo da economia tenha muitas facetas, o campo é unificado por diversas ideias centrais. Lembrando que a economia não é o estudo de como o dinheiro circula, e sim da administração dos recursos. Então, essa escassez ela é determinante porque o nosso planeta possui recursos que são escassos. Esses produtos, esses recursos são transformados em mercadorias através da mão de obra que vão gerar dinheiro. Então, o dinheiro não é o foco central. O dinheiro não é o foco do estudo da economia, né, que muita gente se engana. E os 10 princípios da economia que foram determinados por Mankiw são os seguintes. As pessoas enfrentam trade-offs. Então, o que significa isso? Nada é de graça. Para conseguir algo que queremos, geralmente precisamos abrir mão de outra coisa que gostamos. Então, por exemplo, horas de estudo. Trade-offs na sociedade. Armas e manteiga. Meio ambiente e renda. Eficiência e equidade. Então, como assim armas e manteiga? Se você vai se dedicar à indústria das armas, provavelmente vão faltar recursos alimentícios. Se você vai se dedicar ao meio ambiente, provavelmente vai interferir na renda. Se você vai se dedicar à eficiência, ou vai levar em conta apenas a eficiência, vai ter muitos problemas de equidade, né, de igualdade. Então, por exemplo, por que do exemplo diz horas de estudo? Porque no momento que você vai querer sucesso em algo que você deseja para o aprendizado, você certamente vai ter que se dedicar a horas de estudo, vai ter que abrir mão de uma coisa que você quer. A segunda ideia central é que o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Então, por exemplo, a faculdade. E existe o que a gente chama de custo de oportunidade, que é qualquer coisa que se tenha de abrir mão para se obter algum item. Então, para eu ter a oportunidade de fazer a faculdade, eu preciso levar em conta um trade-off, que são as horas de estudo. E para fazer essa mesma faculdade, eu vou gastar dinheiro, não é isso? Mesmo que a faculdade seja gratuita, você vai ter problemas no sentido de custos de manutenção dentro dessa faculdade. Então, isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Algo que para você ter, você precisa gastar. Número 3 seria as pessoas racionais pensam na margem. O que é isso? Mudanças marginais. São pequenos ajustes incrementais a um plano de ação. Em muitos casos, as pessoas tomam as melhores decisões quando pensam nessa margem. Então, por exemplo, a margem custo-benefício. O tomador de decisões, ele é racional, ele executa uma ação se somente o benefício marginal é maior que o custo. E como assim o benefício marginal? Essa parte de margem que eu estou falando tem relação com todas as coisas que podem mudar ao longo do caminho do que você vai executar. Um plano ele nunca vai seguir dentro de uma linha reta, ele vai seguir dentro de um espectro, dentro de um intervalo. Ele não pode variar dentro desse intervalo. Então, por que existe esse intervalo? Não, existe uma margem de risco, uma margem de erro, e você tem que levar isso em conta. Quando a gente for falar de estatísticas, vocês vão entender essa questão, porque vai ter uma margem para cima e uma margem para baixo de acerto e de erro, para que a gente saiba como tomar essas decisões. Né? As pessoas reagem a incentivos. Então, o comportamento das pessoas pode mudar quando o custo e o benefício mudam. O efeito dos preços, as políticas públicas. Então, vamos dar um exemplo: os impostos, itens promocionais, né, descontos. Número 5, o comércio pode ser bom para todos. Então, por exemplo, Estados Unidos versus Japão. O comércio entre os dois países pode ser bom para ambos. Então, não seria bom se isolar. O comércio entre pessoas, famílias e países permite que cada um se especialize naquilo que faz melhor e desfrute de uma maior variedade de bens e serviços. Os concorrentes eles acabam também sendo parceiros, né? Por exemplo, se você imaginar que, como é o nosso caso aqui na Rua da Concórdia, temos uma grande concentração de comércios que vendem eletrônicos, equipamentos eletrônicos e instrumentos musicais. Então, a rua é conhecida como a Rua dos Eletrônicos. O que é que acontece? Acaba que a concorrência um ajuda o outro porque acaba sendo uma estratégia de marketing para essa rua. Os número 6, os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então, a economia de mercado, ou seja, uma economia que aloca recursos por meio das decisões que são descentralizadas de muitas empresas e famílias, quando estas interagem nos mercados de bens e serviços. Adam Smith, que é considerado o pai da economia, e a mão invisível do mercado, ou seja, uma relação
que ele fala da relação em que o mercado regula os preços, a oferta e a procura. Quanto mais se oferece, menos pessoas vão procurar o produto, e que a procura que deve determinar a oferta. Então, a gente não deve oferecer produto demais, porque pode acontecer do preço baixar demais, e também não pode deixar que muita coisa fique esperando ser atendido, porque as pessoas podem achar uma opção de compra em outro aspecto. Então, a falha das economias está onde não há um planejador central. E às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Se a mão invisível é tão boa, por que precisamos do governo? O governo vai proteger o mercado. E o governo garante o direito, primeiro, garante o direito à propriedade. Ou seja, ele garante que as propriedades não serão invadidas, tomadas, ou que os seus bens sejam roubados, né? Ele garante a segurança, ele garante a saúde, ele garante a educação e a habitação, e ele garante a estabilidade, ele garante o status quo do local para que haja segurança para as boas relações de mercado. É por isso que o governo ele é tão importante, as decisões do governo são tão importantes com relação à Bolsa de Valores, por exemplo. Num governo que gera insegurança, tanto na saúde, na educação, na estabilidade financeira, na estabilidade do câmbio, né? Na valorização do dinheiro, faz com que as pessoas sintam insegurança e elas vão deixar de investir naquele lugar, naquele país. O governo ele também promove a eficiência ou a equidade, ou seja, ele vai fazer com que as coisas aconteçam do jeito que elas devem acontecer, que elas cumpram seus propósitos. Num país ou numa sociedade ou numa empresa em que não há equidade, ou seja, que não há equiparação das pessoas de acordo com as suas competências, esse mercado sempre vai ter uma flutuação muito grande e, sendo assim, vai ter muita desigualdade e o câmbio cai, ou seja, há uma desvalorização do dinheiro e uma grande valorização dos produtos e serviços, o que vai gerar inflação. Você vai ter pouco poder de compra, vai precisar de mais unidades monetárias porque você se sente inseguro, não há equidade entre as pessoas e serviços e empresas, e não há, assim, então, uma eficiência na circulação desses serviços. Então, há uma alta em relação a outras moedas. A falha de mercado também é uma situação em que o mercado, por si só, não consegue produzir uma alocação eficiente de recursos. E aí o governo entra para redistribuir melhor esses recursos, para que todos tenham acesso e, assim, a circulação de dinheiro, de pessoas, de mercadorias e de serviços consiga ser melhor. Muitas vezes o governo, por exemplo, compra dólares ou vende dólares, injeta dólares num determinado segmento da economia para justamente trazer essa equidade. Tem a externalidade, ou seja, o impacto das ações que uma pessoa pode produzir sobre o bem-estar de outras que não tomam parte da decisão. E isso o governo também regula. As eleições nos Estados Unidos interferem em muitos mercados do mundo inteiro, então cabe aos respectivos governos desses países afetados trazer equidade e eficiência para que não seja tão afetado assim, devido ao grande poder que os Estados Unidos têm, né? Poder bélico, poder financeiro também. E o poder de mercado, que é a capacidade que um único agente ou um pequeno grupo de agentes tem de influenciar significativamente os preços do mercado. Esses agentes podem ser diversos, podem ser os agricultores, por exemplo, que detêm os alimentos e eles podem influenciar drasticamente no estilo de vida das pessoas, disponibilizando mais comida, ou o contrário, né, retirando a comida das prateleiras, fazendo com que as pessoas se desesperem e os mercados, os preços aumentem. O padrão de vida de um país, ele depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, a produtividade, ou seja, a quantidade de bens e serviços que podem ser produzidos em uma hora de trabalho, ele é fator impactante para que a gente tenha uma economia estável. Quanto menor a produtividade, maior vai ser a escassez e menor a qualidade de vida da população. E aí reduz-se o poder de compra da população e, sendo assim, a economia ela não vai girar de forma eficiente e com igualdade. Os preços eles sobem quando o governo emite moeda demais. Então, o que a gente chama de inflação, que é um aumento do nível geral de preços da economia. Isso se dá como? Como que eu falei anteriormente. Quando não há eficiência e equidade, há uma disparidade entre rendas. Existe talvez uma procura maior do que uma oferta, porque existe a escassez. Então, quanto mais gente procurar um produto, e menos esse produto existir,
mais alto será o preço. Então o governo interfere para o congelamento dos preços, para que isso não aconteça de forma muito grande. Também ele também determina o valor do salário mínimo e, sendo assim, o governo ele regula o poder de compra da população. Sempre tem um problema com relação à inflação no panorama mundial econômico. E muitas vezes alguns governos emitem moedas. A gente tem até um vídeo que fala sobre isso. E se o governo saísse emitindo moeda de qualquer forma? Existe um lastro, ou seja, uma garantia para as moedas serem emitidas. Uma vez que essas moedas são emitidas, as cédulas e as moedas propriamente ditas, o que é que acontece? O governo não tendo o lastro, não tendo a garantia que tem que ser em ouro ou em dólar ou em outra moeda supervalorizada, o que acontece? A moeda se desvaloriza. Por quê? Eu vou precisar de mais dinheiro, mais unidades monetárias para comprar o mesmo item, que normalmente é escasso. Muitas pessoas querem e poucas pessoas podem pagar. Então, quando o governo emite grandes quantidades de moeda, o valor da moeda diminui, porque você sabe que tem muito dinheiro circulando, então os preços aumentam. E número 10, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Quando o governo aumenta a quantidade de moeda, um dos resultados é a inflação, a gente já aprendeu. Porém, também proporciona, no curto prazo, menores níveis de desemprego. Então, é o que a gente chama da curva de Phillips. Então, o que é isso? Quanto mais dinheiro no bolso, mais as pessoas compram. E, por consequência, melhor as empresas se saem, mais elas prosperam e, por consequência, elas contratam mais pessoas, os empregos aumentam. Qual é o trade-off disso? Os preços também aumentam. O ideal seria que existisse uma ética econômica, que a gente sabe que no livre comércio não vai existir. Quanto mais pessoas procuram um determinado item, mais o preço aumenta. Então eu vou precisar de mais unidades monetárias, mais cédulas, mais moedas para comprar aquele item. A empresa vai prosperar, vai diminuir o desemprego, mas vai aumentar a inflação. O ciclo de negócios. Existem flutuações da atividade econômica, e elas são medidas pelo número de pessoas empregadas e pela produção de bens e serviços. É muito complicado manter isso num nível adequado, porque existem necessidades da sociedade. E aí também entra a questão do crescimento populacional. Quanto mais pessoas, mais necessidades de recursos, lembrando que esses recursos são finitos. E sendo assim, devido à escassez, os preços aumentam. E como tem muita gente, um grande crescimento populacional, não há postos de emprego para todos.